Jesus, Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa Senhor, Deus e manhã, Pai, mais um dia de vitória, de gratos a Ti, Senhor, respirar, por essa a oportunidade que o dádiva Senhor nos imensumente concede da vida, de Pai. estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos Obrigado, conceder essa Senhor, oportunidade. pelo ar que respiramos. Obrigado por Obrigado essas pelas vidas que até dádivas. aqui chegaram. Oh, Senhor, meu Pai, como é Deus, bom, como é abençoa, agradável Senhor, estar meu em Tua Deus, presença. nos dá entendimento Senhor, cada que o Teu vez mais da Espírito Sua Santo seja o palavra. mentor nesta manhã. Ah, Senhor, venha Que o Teu trazer, Espírito ó Pai, Santo, ao nosso Senhor, venha conduzir-nos ao caminho da aquilo que Tu justiça e da queres, aquilo verdade. que Tu desejas. Senhor, abençoa ó Pai. grandemente, Senhor, fala Senhor. conosco, que possamos Abençoa aprender grandemente. tudo aquilo que é passado Abençoa aqui, aqueles que não Senhor. puderam vir, aqueles que estão doentes, meu Pai. Toma nas Tuas Através da mãos. Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Nós te pedimos e nós já te agradecemos, Senhor, Sim, Pai, por Senhor, essa no nome manhã, em nome de de Jesus. Jesus. Amém, glória a Deus. Só aproveitar uma palhinha, a Andréia pediu para justificar a ausência da família Lima, porque teve sintoma de resfriado agora e automaticamente eles afastam as pessoas até sair o resultado, né? Então, deve sair talvez, sei lá, meio da semana que vem, segunda-feira. Então, ela pediu só para justificar, infelizmente, fez o leitinho quente para substituí-la. Nossa, que No leitinho. aquecimento dos corações. Leitinho com canela, da hora. Da hora. Beleza, pessoal? Bom, nós ficamos de dar sequência no capítulo 23, a partir do verso 14, né? A Gabriela pediu para dar uma pincelada nos capítulos, nos versos, né? Basicamente aqui, Gabriela, não admitirás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio para serem testemunhas falsas. Nós trabalhamos uma questão, aliás, vou até fazer uma pergunta retórica, vocês vão responder para vocês mesmos. Como foi a semana sem o Lashon Hara? Respondam para vocês mesmos. Ué, mas foi engraçado que você falou pra gente praticar isso e parece que na semana apareceu mais oportunidade. Né? Aí, ó, tá vendo? Por isso que... Mas a gente quer correr, né, gente? Não, pessoal, isso, nós não podemos ser hipócritas e dizer, não, eu não faço isso. Não. Esse é um mal que, com a graça de Deus, né, o Espírito Santo vai nos conduzir para nós extirpar esse mal da nossa comunidade, da nossa igreja. Lashon Hara, ele é deletério, ele é mau. Nós precisamos, extirpar, deletar isso da nossa vida. Lashon Hara. Tá? Também nós falamos, Gabriela, a respeito, no verso 2, não seguirás a multidão. A multidão, ela está de uma forma assim, ali-atória, sem propósito, sem objetivo. E a multidão, nós vimos vários versos, né, ali no julgamento de Jesus, o próprio Pilato, ele ouviu a multidão pedindo para soltar Barrabás, ele cedendo à multidão, mesmo ele tendo no julgamento, mesmo ele não achando nenhuma falha, algo que viesse condenar o Senhor Jesus, mas ele ouviu a multidão. Então, nós trabalhamos essa questão, né? Tomar cuidado com a multidão. A mesma multidão que aplaude, algumas semanas depois estavam pedindo para crucificá-lo. Então nós temos que tomar cuidado com a multidão, né? E aí falamos a respeito aqui de algumas leis civis também, né? Nós trabalhamos a questão também no verso 5, se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. E aí nós trabalhamos a questão ali em Lucas 6, 27, onde Jesus disse, olha, se você amar o seu amigo, aquele que vos ama, que louvor há nisso? Você tem que amar exatamente aquele que está te perseguindo, aquele que está fazendo falsos testemunhos a seu respeito, aquele que está, a pedra do seu sapato, é aquele que você precisa amar. Porque amar os amigos, amar a nossa comunidade aqui é muito fácil, né? E Jesus fala, mas que louvor é nisso? Amar é os inimigos, está lá em Lucas 6, 27, tá? No verso 7, de palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte
as palavras do justo. Aí nós trabalhamos duas questões ali em Isaías, o profeta Isaías no capítulo 1, verso 23, e Miqueias 3, verso 11, onde nós encontramos ali os sacerdotes, eles recebiam presente, os juízes faziam julgamento com suborno. Então, Deus aqui orienta, não façam isso, né? O julgamento de vocês precisa ser correto. Não é para beneficiar o pobre e nem o rico. É para fazer um julgamento justo. Não é para receber presente, nem receber, nem fazer o julgamento, né, através de subornos. Aí o verso 10, né, que vai falar a respeito da terra. Deus foi muito cuidadoso nessa questão ambiental, né? 6 anos eles poderiam plantar, mas o 7º ano a terra deveria descansar, tá? E aí as 3 festas que nós vamos estudar hoje. Vocês querem falar só das 3 ou vamos falar de todas elas? São todas? Eu trouxe todas pra gente, né? Se der tempo a gente fala de todas, que é muito legal. Bom, vamos ler o texto que vai... Olha só, o verso 14. 3 vezes ao ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos, guardareis 7 dias, comereis pães asmos. Como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. 3 vezes ao ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Tá? Vamos trabalhar essa questão aqui. Pessoal, nós precisamos partir do princípio seguinte. Vamos entender que o povo, eles estavam saindo de uma cultura pagã do Egito e estava indo em direção de outra cultura pagã, que era Canaã. E aí é que nós precisamos entender o conceito das festas dessas culturas pagãs. Os eventos, eles celebravam a vida e o acontecimento relacionado aos deuses. Todas as festas eram direcionadas a um ato, né, que aquele Deus fez, que ele entrou para a história. E a sua celebração também envolvia, na sua liturgia, uma encenação de teatro. Eles se vestiam como os deuses, eles reproduziam aquela cena da qual aquele Deus entrou para a história, né? Tinha também o propósito de agradar os deuses para manter a harmonia, né, entre deuses e humanos. A gente vê muito isso naquele filme Perseu, como é que é o nome daquele filme? Os Titãs, Guerra dos Titãs, né? Os Titãs. A gente vê muito isso, aquela guerra entre deuses e os humanos, né? Então eles tinham essa preocupação, eles tinham que festejar, né, aquele Deus para manter a harmonia entre os deuses e humanos e também um ciclo harmonioso entre o universo, tá? A questão é a seguinte, de ser e estar. Nós precisamos fazer essa diferenciação de ser e estar. O apóstolo Paulo fala, tomem cuidado, vocês que estão de pé, para que não caia. Nós estamos cristãos? Sim. Nós somos cristãos? Sim ou não? Há uma diferença em ser e estar. Eu vou até usar aqui a pastora Raquel. A pastora Raquel, ela está como professora, mas ela também já esteve, aliás, ela está como pastora, mas ela esteve como professora de inglês. Ela esteve. Ela é formada, por um período ela lecionou aulas de inglês, nada impede que ela volte, mas hoje ela não está mais como professora de inglês, ela está como pastora. Então há uma diferença entre ser e estar. A diferença trazendo isso para os deuses. O nosso Deus, ele não está na história, ele é. Tudo emana
A essência, tudo. No princípio criou Deus. Deus não precisou fazer nenhum ato heróico para alcançar status, para ele estar na história. É essa a diferença, entendeu? Essa é a diferença das festas pagãs. Eles precisavam homenagear aquele Deus num determinado dia. Acredite-se que aquele Deus fez um ato histórico, ele alcançou um status e ele está na história por causa daquilo, né? Deus é a essência, né? Tudo emana dele, né? Nós somos o que somos porque nós temos um passado que foi forjado, né? E Deus permitiu. E a nossa identidade está relacionada com a memória desse passado. Deus, essas festas que nós vamos estudar, Deus ele não disse assim para o povo, olha, faça uma festa para mim, porque eu fui superior aos deuses do Egito. Não é mesmo? Foi o que nós vimos, eu não fui superior aos deuses do Egito. As festas, na verdade, ela tinha um cunho da comunidade. Ela era direcionada para a comunidade, o povo de Israel. Agora o povo de Israel, eles começam a ter leis, código de leis civil, código de lei religiosa, eles passam a ter uma identidade de nação, eles passam a ter uma economia. Nós vamos ver isso, que as festas estavam direcionadas na questão da agricultura. Era a economia de Israel. Por isso que a gente ouve muito assim, mas o dízimo na época de Israel era de cereais. A economia deles era cereais. Se a economia deles fosse minério, o dízimo teria que ser em minério, concorda comigo ou não? Então, nessa questão, a economia deles girava em torno da agricultura. E todas essas festas que nós vamos ver eram festas voltadas para a agricultura. Deus sempre trazia a memória dele, festejam, porque lá no Egito, de onde eu tirei vocês, nem isso vocês tinham. Vocês não tinham direito nem de ter a sua horta, a sua colheita, o seu cereal, nada. Vocês não tinham, vocês eram escravos. Então nós precisamos entender essa questão de festa, né? A festa pagã do Egito e para onde eles estavam indo, que também a coisa vai ficar feia ali também. Inclusive essa questão aqui, não cozerás o cabrito no leite da mãe. Era uma prática pagã de Canaã, tá? Pessoal, fechada aqui essa questão de festa, vocês entendeu a diferença? Né? O nosso Deus, ele não entrou para a história por causa de um ato histórico, ele alcançou status, não. Ele é. Tudo emana dele. Ele criou, o princípio criou Deus, os céus e a terra. Tudo, né? Então, se hoje nós temos uma história, se hoje nós temos uma memória, se hoje nós temos uma celebração, é porque nós fomos forjados no passado, porque o passado ele serve para isso, para nos arremeter de onde, né, nós viemos. E aí agora a nação de Israel ela começa a ter essa identidade. E essa identidade era para servir de modelo para as demais nações. Né? Você viu o código de leis, nós estudamos um por um, né, das leis civis, agora vamos entrar no código de leis religiosas, né, as celebrações. Então tinha esse sentido, tá? Então ficou bem clara a diferença, né? A festa para os deuses era direcionada para o Deus. Eles encenavam aquilo de uma forma teatral para manter o equilíbrio, né? Manter a harmonia entre os deuses e os homens, entre o universo, tá? Diferente do nosso Deus. O nosso Deus não pediu uma festa para ele. Façam porque eu fui superior. Eu entrei para a história como, né, o superior. Não, Deus não precisou alcançar status algum. Tá? As festas elas nos restringem ao passado, né, aos acontecimentos que nos traz a lembrança, a memória, né? No presente, para nós hoje, ela traz um significado para a nossa caminhada cristã. Nós vamos ver que ela tem um cunho profético, tá? 5 dessas festas, nós entendemos que elas já foi cumprida em Jesus Cristo e no nascimento da igreja. No futuro também apontam para eventos escatológicos, né? Eventos proféticos. Todas as festas, pessoal, todas as festas, elas querem nos dizer alguma coisa. Todas elas. As 7 festas, tá? Elas querem nos dizer alguma coisa. Não se apegue muito à questão de calendário. O calendário judaico ele é lunisolar. O que é lunisolar? O nosso calendário é solar. Né? O calendário juliano, o
calendário gregoriano, ele é solar. O que isso quer dizer? É um calendário que contém 365 dias e algumas horas, não lembro quantas agora, e ele está relacionado ao movimento de rotação e translação que a Terra faz em volta do Sol. Quando ela completa esse ciclo, deu um ano. O lunisolar, ele também faz parte das fases da Lua. Ele é um calendário de 360, fala-se em 354, muito tempo atrás, 360 dias, e ele acompanha as fases da Lua e também esse ciclo da Terra em volta do Sol. Então, o calendário judaico ele é nesse sentido. E o calendário judaico, hoje eles estão no ano 5.700 alguma coisa lá, tá? Então, não tentem ficar querendo, vamos datar eventos. Duas instituições que tentaram fazer isso, tá até hoje tentando explicar, né? Vocês sabem muito bem quais são. Estão tentando se explicar. As festas, pessoal, elas se dividem em 3 grupos. Em 3 grupos, as festas das peregrinações. Era interessante essas festas das peregrinações, que essas 3 que nós vamos estudar, onde Deus pediu que todos deveriam comparecer ao local que era Jerusalém, né? Era festa de peregrinações. E é interessante que do Salmo 120 ao Salmo 134, são 14 salmos que é chamado de salmos de degraus, salmos de romaria, de peregrinação. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que Jerusalém ficasse lá em São Paulo, e nós saímos daqui para atender, né, essa convocação. Outra coisa, convocação solenes não é convite. Convite eu aceito se eu quiser. Alguém me convidou para ir no casamento dele. Eu vou se eu achar conveniente, né? Se estiver disponível, tudo. Agora, convocação não. Convocação tem que ser atendida. Essa é a diferença. Nós precisamos entender isso porque Deus falou, convocações solenes. Nós vamos achar isso muito, principalmente Levítico 23, que é onde vai estar toda a relação dessas festas. Então, imaginemos que Jerusalém ficasse lá em São Paulo. Então, nós saímos daqui com a nossa caravana nessa peregrinação. Na hora que chegasse ali em Santa Rita, nós íamos encontrar mais um grupo de pessoas que estavam indo no mesmo propósito. E aí, iam se cantando esses salmos, Porto Ferreira, Pirassununga, e assim por diante, até chegar. Eles iam cantando esses salmos até chegar em Jerusalém. Olha que bacana que era isso. São os salmos de romaria, né, de peregrinação. Essas festas são divididas em 3 grupos também, né? As festas de peregrinação, que é a Páscoa. A Páscoa já inclui a Páscoa, pães ázimos e primícia, tá, pessoal? É uma festa só. Aí vinha Pentecoste e as festas de tendas, tá? Que é a festa de tabernáculo. Depois as festas solenes, essas festas solenes que é chamada de convocação solene, que é a Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas. Rosh Hashanah, ela significa cabeça do ano, e o Yom Kippur. Yom quer dizer dia e Pur quer dizer expiação. E depois as outras 2 festas menores, que é a Chanukah e Purim. Essas festas se davam sempre na primavera e no outono. Eram as 2 estações de colheita para o povo de Israel. Tá? Na primavera começava-se, né? E também outono. Passa aí, Josinha. Pessoal, para a gente ter uma noção, que agora nós vamos começar o nosso estudo a trabalhar muito o audiovisual, tá? Então, olha lá, essa é mais ou menos assim que o povo de Israel, ele se alojavam ali ao redor do tabernáculo. O tabernáculo, vocês veem que sempre tinha presença de Deus, lá, simbolizado pelaquela nuvem, né, aquela fumaça. Aquele povo de branco eram os levitas, tá? E as tendas ao redor, era mais ou menos nesse formato que eles formavam, né, as suas casas. Cada tribo não era uma bagunça, aqui é a tribo de Levi, aqui já é a tribo de Judá, ali já é a tribo... Não, cada um tinha o seu estandarte fincado, né, como se eu, tipo assim, vai lá na tribo de Levi para mim. O cara não precisava ficar, mas peraí, pega a direita, a esquerda, vou até o final do corredor, não. Tinha lá o estandarte, ele sabia que todo aquele pessoal lá era da tribo de Levi. E assim sucessivamente, todas as tribos, as 12 tribos, cada um com o seu estandarte. Nós vamos ver que as peças do tabernáculo,
Por que Deus separou os levitas para cuidar da obra de Deus, né? Eles não tinham preocupação com colheita, com nada. O povo tinha que sustentá-los, né? Os sacerdotes, os levitas, porque eles ficavam só para montar, desmontar, a questão dos sacrifícios, só em função da igreja, da congregação ali, né? Então esse era o formato que nós tínhamos de Israel. Nós temos, né? Olha lá, Josi, mais um. Esse é o calendário judaico, tá? Olha lá, ele começa, o Senhor Deus, o calendário religioso, né? As celebrações começam já no mês, olha lá, de março para abril. Nós temos a Páscoa, os pães ázimos, a primavera e os primeiros frutos, né? E os primeiros frutos, que é a primícia. Aí nós temos a festa de Pentecoste, que é lá em maio, lá 5, 6, Pentecoste, no mês de Sivan, a Páscoa no mês de Nissan, ou Abib, né? Aquele mês, o segundo mês ali é o Iar, aí temos o Pentecoste, que é no mês de Sivan. Aí a próxima festa vai estar ali no mês de Tisri, que aí começa o Rosh Hashanah, o Yom Kippur e a festa de Sukkot. Nós vamos ver que Sukkot significa cabana, tá? E aí as outras, que é lá no mês de Kisleu, que é o Hanukkah, e o Purim, que no mês de Adar, que é entre fevereiro e março. Mais um, Josi. A Páscoa, pessoal, nós estudamos a respeito da Páscoa em Gênesis 12, 13, lembra? Tinha todo um ritual, Deus falou, vocês vão separar um cordeirinho no 10º dia, lembra? Separar esse cordeirinho no 10º dia, no 14º dia esse cordeirinho seria imolado, né? E ele tinha uns elementos a mais, né? Os pães precisavam ser sem fermento, é a festa dos pães ázimos, 7 dias comiam esses pães, e com ervas amargas, lembra? O fermento simbolizado aqui mesmo? O fermento nós temos aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho que a gente já chega lá, tá? Que é o próximo aqui, os pães ázimos. Nós estudamos ele no... Então, a festa da Páscoa era isso aí. Lembra que João Batista, ele disse assim, eis aí o Cordeiro que tinha o pecado, tira o pecado do mundo, né? Está lá em João 1, do verso 19 ao 30. O pessoal começou a perguntar, é você que é o Messias? É você? Ele falou, não, eu não sou o Messias. Você é o profeta Elias? Não. Que há de vir? Também não. E nisso Jesus vinha chegando. Ele disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós temos vários, vamos ler aqui 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7, falando ainda da Páscoa, nós temos uma referência onde o apóstolo Paulo aponta para Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. 5, 7. E o verso 6 que já vai responder a sua pergunta, Samar. O 7 diz assim, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora olha só a parte B do verso. Pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Foi sacrificado. E aí nós temos uma sequência de textos que está lá em Mateus 26, 17, depois vocês leem em casa, tá? Que eu só vou resumir, senão... Mateus 26, 17, Marcos 14... a Páscoa de Jesus, quando Jesus pede para celebrar a Páscoa. Olha só, Mateus 26 e 17, Marcos 14, verso 12 ao 16, e Lucas 22, 14, 12 ao 16. Minha faculdade me cobra tanto assim. E Lucas 22, verso 7 ao 13. Todos esses textos vão estar falando aquele episódio quando Jesus pede para os seus discípulos ir providenciar a festa de Páscoa. E vocês percebem que ele não havia. Jesus, ele partiu o pão e o que mais que ele partiu? Ele partiu o pão
e o vinho, não foi? Ele deu graça ao vinho e repartiu o pão. Não fala de cordeiro. Já pararam para prestar atenção nisso? Não fala de cordeiro. E Jesus também partiu o cordeiro. Não fala. Por quê? Quem era o cordeiro pascual? Ele. Mas ele simboliza como se fosse o corpo dele. Como se tivesse partido. Sim, sim. Quando ele parte o pão, olha, esse é o meu corpo que é partido por vós. Tá? Jesus ali, ele estava na figura desse cordeiro. Perceba que o cordeiro era separado no 10º dia. Do 10º até o 14º, eles ficavam inspecionando se esse cordeiro tinha alguma falha. Algum defeito, se era cego, se era doente. Tá? Quantos dias foi o julgamento de Jesus? Todo mundo tentando achar alguma coisa. Hã? Olha só que detalhe. O 14º dia, ao entardecer, o cordeiro era imolado ao pôr do sol. Que hora que Jesus morreu? Olha como os eventos, lembra que eu falei que os eventos do passado, né, eles nos diz algo agora no presente e aponta para o futuro. Oi? Direcionam para o futuro. Jesus foi morto ao pôr do sol. Não foi isso? Outro detalhe. E aí tem várias, nós estudamos isso aí no Gênesis 12. Né? O cordeiro não poderia ser quebrado os ossos, esse cordeirinho da Páscoa. Ele não podia ter os seus ossos quebrados, ele tinha que ser cozido, assado por inteiro. O que sobrasse, né, tinha que ser queimado. Tudo isso simbolizando. Quando o soldado foi atravessar a lança em Jesus, ele identificou o quê? Aliás, quando ele foi quebrar os joelhos, que a crucificação tinha esse detalhe, porque a crucificação, se a pessoa tivesse um porte físico, fosse bem de saúde, ela demorava vários dias ali pendurada na cruz. O que eles faziam? Eles quebravam o joelho para a pessoa não ter aonde apoiar, e nisso ela comprimia o pulmão e acabava morrendo asfixiado. Tá? Quando o soldado vai quebrar as pernas de Jesus, ele vê que Jesus já havia morrido. Então ele só furou. Salmos, o salmista Davi diz que, olha, não permita que o teu santo venha sofrer a corrupção. Jesus, ele ressuscitou. Olha como vai se encaixando tudo, né? Festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Então, tinha festa que então ali se mostrou eles reunidos. Tinha festa que eles se reuniam todos, mas tinha festa, a Páscoa, por exemplo. Lembra quando nós... Família, né? Lembra em Gênesis 12 que Deus foi muito específico e falou assim, ó, é um cordeiro para cada família. Se a família for uma família pequena e um cordeiro for muito, convide outras. Lembra que nós vimos isso em Gênesis 12? Convide outras pessoas. O importante é comer e o que sobrar não pode ser descartado. Simbolizando o quê? Que Jesus também ele não viria à corrupção. Tanto é que em Atos, né, o evangelista Lucas vai dizer, Davi estava falando dele? Claro que não, Davi morreu e foi sepultado. Ele viu a corrupção. Estava falando, né, era um ato profético, ele estava falando a respeito de Jesus. Então, essa festa da Páscoa, ela apontava para Jesus. Próximo slide aí, João. Os pães asmos, pães sem fermento. Aí vai entrar no que você falou. Os pães asmos, pães sem fermento. João 5, de 51. João 6, 51, aliás. Jesus diz que ele era o... João 6, Evangelho, segundo escreveu João 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Agora, olha que interessante. Esse pão, ele não podia ter fermento. É por isso que na católica eles dão hóstia, tipo um pão sem fermento? Eu não sei se é por isso, né? É uma coisinha Tem até assim, para né? vender também para gente. Cálice com um pedacinho desse pão Pão sem fermento. fermento. Ah, tá.
Parece uma bolachinha. Assim. É uma bolachinha. Olha lá, é o jeitinho dele lá. Ó. Uma hóstia, né? É aquele lá. Aquele lá mesmo, né? A hóstia. É. A Igreja Católica tem uma liturgia diferente. Ela não serve o vinho. Não serve o cálice para a membresia. Só o sacerdote pode. Eu não entendo muito bem assim da liturgia. Sei que é diferente da nossa. Só bolachinha que você pra mim. Né? É. Pra mim, vinho. Mas aí, pessoal, então João 6,51 nós vimos que Jesus ele disse que ele era o pão da vida. E o pão, esse pão, ele não poderia ter fermento. O fermento, nós vamos ver várias referências aqui. 1 Coríntios 5, 6 e 8, né, onde nós estávamos lá, e vai falar sobre esse fermento. Primeiro Coríntios 5, de 6 a 8, vai dizer assim, ó. O orgulho de vocês não é bom. Olha só, aqui ele já começa apontando um fermentinho, ó, o orgulho. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Esse pão ele simboliza a vida de Jesus. Houve alguma coisa que desabonasse Jesus? Algum pecado em Jesus? Fermento? O fermento é símbolo do quê? Do pecado. Houve alguma coisa nesse sentido em Jesus? Não. Jesus, ele era o pão vivo, pão puro, pão sem fermento. O pão vivo que desceu do céu. Outra referência, Mateus 16. Versos 6 a 12. Jesus, ele censurando, olha só. A partir do verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, esteja atento e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiram entre si, e por que não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães e 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento simbolizava algo ruim, então. Oi? Algo ruim, o pecado. O pecado. Fermento simboliza pecado? O pecado. Orgulho, avareza, tudo que... Né? É fermento. O fermento ele é simbolizado pelo pecado. E na festa de Páscoa, Deus falou, ó, retire todo o fermento que há na casa de vocês. Marcos 8,15 também, nós temos mais uma referência. Marcos 8, verso 15. Mais uma vez falando dos fariseus, ó, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiram se dizendo, é porque não temos pão? Sabe, Jesus ele trazendo, né, de uma forma, usando uma analogia, de uma forma simbólica, falando de fermento, ele está falando tanto de fermento, é por quê? É porque não trouxemos pão? Na verdade, Jesus ele estava fazendo que ele tinha um pão espiritual. Oi? Tem até medo de ser da época de Jesus. Só vai na cabeça dessa turma. Não, Jesus ele estava falando de um pão espiritual. Ele estava dizendo, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu tenho um pão para vocês, que não é esse pão físico, que alimenta e daqui a alguns minutos vocês já estão com fome. Eu tenho um outro tipo de pão.
Ele se referindo a esse pão vivo, sabe? E eles não estavam entendendo, mas ele está falando tanto de fermento, mas na verdade o fermento aqui era as picuinhas, né, dos fariseus. Os fariseus vinham com heresias, vinham refutando aquilo que Jesus estava pregando, né? Então, nesse cuidado, orgulho, avareza, né, a maledicência, o lachon hará, é fermento, né? Vamos tomar cuidado, é nesse sentido. Outra referência, Lucas 22. Continue em Jesus pão da vida aqui. Lucas 12. Não, Lucas 12 vocês só anotem e leem em casa. Vamos ler Gálatas. Gálatas é melhor. Assim vai dar uma compreensão melhor. Lucas 12 vocês anotem e leem em casa, que é o capítulo inteiro. Gálatas 5:9. A partir do verso 7 diz assim, ó: vocês corriam bem. Quem o impediu de continuar obedecendo a verdade? O apóstolo Paulo fala para os irmãos Gálatas: olha, vocês estavam indo bem. A carreira cristã de vocês estava indo muito bem. Quem que acabou desvirtuando vocês da verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Olha, mais uma referência levando, né, para essa questão do pão com fermento. Então, quando Deus fala, ó, tira o fermento, era nesse sentido aqui, olha, apontando, né, indicando, direcionando para uma vida santa. Jesus teve essa vida santa. Não se achou. O próprio Herodes falou, o Pilatos falou, não tem nada para condenar esse homem. Não tem nada. Não houve, não tinha como achar algo que desabonasse a conduta de Cristo, né? A próxima festa, passa aí, é a festa das primícias. O que é primícias? Primeiros. Olha lá, até hoje Israel é assim, ó. Passa mais uma, filha. Olha lá. Mais uma, filha. Olha lá. Era uma festa, colhia-se os primeiros frutos e era celebrada com festa, olha lá, levando, ó, a oferecer para o sacerdote, oferecia-se a Deus, eles pegavam esse molho, está lá em Levítico 23, tudo que nós estamos falando aqui está relacionado, vocês têm que linkar com Levítico 23, tá? Eles levavam para o sacerdote fazia todo um ritual, pegava esse molho e oferecia a Deus como agradecimento, né? Louvor e gratidão a Deus, porque antes nem colheita eles tinham, eram escravos. Então, olha como é que as festas, né? E, profeticamente... Olha, deixa eu só perguntar. Aí está falando que é considerado uma só, mas assim, eles separam uma só porque é o mesmo período, ficava pegando o mesmo período. A Páscoa, a Asmo e as primícias. Essas três você fala, é tudo a Páscoa. Mas é porque pega o mesmo período, mas é separado, né? Olha só, era uma festa só, só nomenclaturas diferentes. No 14º dia celebrava-se a Páscoa. No 15º dia já contava a festa de pães ázimos. Ela era uma festa de 7 dias, onde se comia essas ervas amargas, as ervas amargas simbolizando a amargura do Egito, e os pães ázimos sem fermento, simbolizando que não poderia ter nada de pecado, coisa mal, coisa ruim, né? Do 15º, aí contava-se 7 dias, entrava a primícia. E do 15º até Pentecoste, contava-se 50 dias. Pentecoste, penta, né, no grego, 5, contava 50 dias e iniciava a festa de Pentecoste. Tanto é que nós vimos que nos grupos tem a Páscoa, depois vem Pentecoste, depois as cabanas. Só que é uma festa só. Páscoa, pães ázimos, né, que começava no 15º dia, era 7 dias, depois vinha a primícia, que era a época que você estava fazendo a sua colheita, né, e depois a Pentecoste, 50 dias. Eles ficavam uns 15 dias, então, só comendo pão seco. 7 dias, 7 dias. Juntando As tudo. festas juntadas. 7 dias só de pães ázimos, tá? E 7 dias de Páscoa. Oi? entendi. Não, a Páscoa. A Páscoa dura quanto tempo para chegar no pães ázimos? Passa mais um slide aí, Josi.
Ah lá, isso aí vai dizer certinho para nós. Olha lá, Páscoa, tá vendo lá o verdinho, ó? Páscoa, primícias, tá faltando um pães asmo aí, mas é o pães asmo ali. Ah, não, é porque ali tá falando apontando para um evento profético. Era Páscoa, depois, no 15º dia, já começava os pães asmos, que eram 7 dias comendo pães com ervas amargas. A Páscoa durava um dia só. A Páscoa era um dia só. Vai passar 15 dias sem festa nenhuma. pra Não, não chegar. passava 15 dias. A Páscoa no 14º dia. 15º dia, no dia 15. Dia 14, Páscoa. Dia 15. Pães asmos. Ah, já é logo em seguida. Isso. Aí, contava-se 7 dias, ia cair no que dia? Né? Dia 21. 21 da Páscoa, dia 21. Caía dia 21. Aí iniciava o quê? A primícia. Festa da primícia. Aí, agora, entendeu esse princípio aqui? Páscoa, pães asmos e primícia. Agora, da Páscoa, no 15º, que começam os pães asmos, até Pentecoste, 50 dias. Então, Entendeu? essa das primícias tipo assim, já era um período que ia ter ali a primeira colheita mesmo, né? Sim, a Porque primeira. nesse período tinha que ter essa primeira colheita. A primícia, os primeiros frutos, era a época da colheita. Era a época da colheita. Entendeu? É tipo nós aqui, ó, a colheita da cana. Vamos falar da cana, né? A gente trabalha na cana, vamos falar da cana. A cana começa quando? Em março, abril. A primeira é a colheita. Vai até quando? Vai até dezembro, novembro, por aí, né? Então, quando deu março, a gente já sabe que é a colheita da cana. Não precisa ninguém, tá? Entendeu agora? Primícia 21º. Esse período, a Páscoa era um dia só, mas antecedendo ele já tinha uma preparação da Páscoa, que é das 7 dias. Uma preparação que fala do cordeiro separado. Não, no 10º dia separava o cordeiro. Está lá em Gênesis 12, pessoal. Gênesis 12, 30 Gênesis 12 e Gênesis 13 descreve direitinho esse ritual. No 10º dia separava o cordeirinho. Porque tem a ver com a crucificação de Jesus. Isso, também, exatamente. né? O período que ele foi investigado. Isso. No 14º, ele era imolado, aí celebrava-se a Páscoa. Páscoa, 14º dia. Pães asmos começa no 15º dia. Pães asmos. 21º dia começa as primícias. 50º dia, Pentecoste. Ficou Então, claro mas agora? ele não fica no 50º dia certinho, porque ele é contado a partir do 14º dia. Então vai ficar lá 15º. dos pães asmos, É. que se conta ele. É. Então, mas aí ele não vai ficar lá no 65? Quer ver? Vamos, ó, pega Ou é Levítico. contado... Pega Tipo, Levítico. ele é contado desde o dia 1 ao dia 50, é ele mesmo certinho? Ou ele é contado desde o dia 15, 50 dias até o 65? Isso. Porque é o período. Eu acho que é o período. Oi? É o período até. Porque é o período da colheita. Né? Tem dificuldade de interpretar. Não, isso é estudo, gente. Isso é um estudo. Tem que sair. Olha aqui, ó, tá bem. Levítico 23, anota aí nas suas anotações, ô, Samara, para você. Ó, a Páscoa, ó, essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, ó, convocações, não é convite. Que convocareis ao tempo determinado. Ó, no mês primeiro, que é o mês Abib, mês religioso, calendário religioso. Aos 14 do mês, ó, tá? Pela tarde é a Páscoa do Senhor. Por que pela tarde, né? O calendário, o dia do judeu não é como o nosso. O nosso dia é até estranho, né? 12:01 você está dando bom dia. Lá não, 6 horas da tarde, 6:01 já é noite. É o mais correto, né? Imagina 12:01 te dando bom dia. Né? Então, olha lá, pela tarde. Agora, olha só, Samara, ó. E aos 15 dias, no dia 15 deste mês, do mês de Abib, o primeiro mês, é a festa dos asmos. Ó, tá entendendo agora? 7 dias, ó, 7 dias comereis asmos. 7 dias. No primeiro dia tereis a santa convocação e nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação.
nenhuma obra servil fareis. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhe, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. O povo, no deserto, eles não tinham ainda colheita. Durante o período do deserto, Deus supria as necessidades dele com o maná e com as cordonices. Lembra que nós estudamos? Quando eles entram em Canaã, cerrou o maná, não tinha mais maná. Agora eles vão se sustentar com as suas colheitas, tá? Agora eles vão agarrar, né? Como diz o ditado. E ele moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. Ao dia seguinte do sábado moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho e o quarto de hin, mais ou menos meio litro de vinho, tá? E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo, quando fala estatuto perpétuo aqui, né, é um decreto, né? É um decreto contínuo, isso não vai mudar nunca. E por vossas gerações, por toda a habitação. Agora, olha só, depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado. A Páscoa era que dia? No sábado, não é isso? Né? Depois, no dia seguinte ao sábado, contareis 50 dias. Ficou claro agora? A partir do dia 15 conta 50. Exatamente. 15 Tá? dias. A partir do sábado, a Páscoa era no sábado. Então, a partir da Páscoa até 50 dias, conta-se agora, inicia-se a festa de Pentecostes, festa das colheitas, é também chamado festa da semana, né? Shavuot, festa da semana. Pra mim tinha umas 500 festas, talvez um nome. Olha, mas assim, ao longo desse período, porque começou, como você falou, aí não tinha a da colheita, né? Porque eles nem plantavam e depois foi introduzido. Como você comentou que outras festas foram ao longo, tipo a da Purim, que é da de Esther, enfim, foram sendo introduzidas no calendário. E houve mudança nisso, porque assim, eu tô perguntando por quê. Aí fala assim, da Páscoa que eles, inicialmente, eles faziam na casa, comiam, tudo. Só que aquela passagem de Jesus, quando que ele foi no templo, era porque eles estavam indo para Jerusalém, quando ele era criança, lá tinha 12 anos, né? Eles iam para Jerusalém nessa festa, né? Essas festas eram realizadas em Jerusalém, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Lembra que nós lemos? As festas hoje elas não têm a mesma característica, porque essas festas, elas vinham também com o propósito de sacrifícios. Lembra? Tinha que oferecer sacrifício. E hoje não oferece sacrifício. Principalmente porque não tem o templo. Não tem o templo. Então hoje é diferente. Tem aquela mocinha, como é que ela chama o Pablo? Aline Israel. Aquela mocinha, ela é muito bacana. Ela traz um entendimento legal porque ela mora lá. Assista a Mimi Barret. Você já ouviu falar da Mimi Barret? Ela também posta coisas sobre Israel. E vocês viram que tem todo um ritual, tem vinho, tem orações que são as mulheres que fazem, tem outras orações que são os homens que fazem, tem todo um ritual. Houve uma mudança. A questão de sacrifício não tem mais, não tem, tá? Beleza? Mas eles encerraram, falaram, agora parou o sacrifício. Não tem o templo. Mas teve durante a história alguma Sim, coisa? durante a história, quando tinha o templo, não houve, claro. No dia que Jesus morreu, Samara, Por que o tempo acabou a semana passada? foi? Foi que acabou o tempo. O templo acabou? Foi destruído no ano 70, com o general Tito, na época de Vespasiano. Eu não sei. Imperador. Não, nós vamos chegar lá, você tá correndo muito, Samara. Nós vamos chegar lá, Samara. Samara, Jesus, ele foi morto, sacrificado na Páscoa. O povo estava vindo para essa festa de Páscoa para sacrificar, oferecer o seu sacrifício. E aí, olha o que Deus fez. Quem era o cordeiro? E nesse já era Aqui já, sabe, a Páscoa, ela já apontava para Cristo. E ali,
inicia, né? Ali ela se concretiza, o Cordeiro Pascual agora sendo sacrificado pelo mundo. Agora não, no nosso entendimento cristão, não há mais necessidade de sacrifício. Se você me perguntar, se eles construírem o terceiro templo, vai haver sacrifício? É bem provável que sim, porque é a cultura deles. Agora, eles vão arrumar um problema tremendo, né? Porque meio ambiente, enfim, os protetores dos animais, as ONG, eu não sei como é que isso vai funcionar. Mas, né? Considerando que eles não aceitam o sacrifício de Jesus. Mas né? nós, Na verdade, cristãos, Jesus que veio para Tipo assim, eliminar Deus isso aí. concordou em parar com os sacrifícios. Não Não é foi que a Deus gente que concordou. tomou uma decisão e falou, vamos acabar aqui. Tudo é que você está correndo muito da história, né? Vamos chegar lá. Isso aí é lá em Daniel, você está correndo muito. Calma, Sabá. E também eles foram separados, né? Entendeu? O templo foi destruído, tá? Isso aí já é profético, isso. Já está na profecia lá em Daniel, a gente vai entender isso bem melhor. O templo foi destruído. Porque agora, eu vou entrar nessa parte no Pentecoste. Aguarda Pentecoste. Agora Então, o Pentecostes. que agora aí vai onde nós vamos entrar na história. Até agora, volta aí, Josi. Até agora nós falamos de Jesus, nós falamos da Páscoa, quem que era o Cordeiro Pascual, né? Nós falamos da Páscoa. Os pães asmos também simbolizam Jesus sem pecado, né? O Jesus sem fermento. As primícias, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Vamos lá, 1 Coríntios 15, verso 20. Jesus foi o primeiro, né, a ser ressuscitado. Ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, verso 20. Olha só, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam, né? Dormir aqui é uma linguagem, um eufemismo para quem morreu. Não é isso, Raquel? É um eufemismo para aqueles que morreram, tá? Então, olha só, ele é a primícia dos que dormem. Colossenses 1, isso aqui vocês anotam, Colossenses 1, 18 e 20, senão não vai dar tempo, pessoal, já houve 10. Colossenses 1, 18 e 20, também vai trazer uma referência a respeito de Jesus, ele é o primogênito, tá? 1 Pedro 1 e 3, também vai falar que nós fomos regenerados pela morte de Cristo, pelo seu sacrifício e a sua ressurreição. E Apocalipse 1, 5, que também vai dizer que ele é a primícia, né? 1 Pedro o quê? 1 Pedro 1, 3 e Apocalipse 1, 5. Bom, até agora nós vimos as 3 festas com o cunho profético falando de Jesus. Agora vai entrar Pentecoste, também chamado de festa das colheitas, também chamado de festa das semanas, porque contam, né? 7 semanas, né? 50 dias, 7 semanas. Então, Shavuot, Pentecoste. É interessante que essa festa, ela celebrava também a colheita e também celebrava... Pula mais um aí, Josi. Não, é isso, deixa aí. Ela celebrava o dia em que Deus deu a lei para o povo. Lembra que o povo saiu do Egito, quando eles chegam no Sinai, que é mais ou menos 50 dias, 50 dias, eles recebem o quê? A lei. Então eles comemoravam também, junto com essa festa, a lei, o dia que Deus deu a lei para eles, tá? E é interessante, pessoal, que, olha só como isso é profético. Lá em Ezequiel 36, 26 e 28, anotem aí, depois vocês vão ler em casa. E também Jeremias 31, verso 31 e 33, que vai falar exatamente essa questão, que agora a lei, Deus ele estava congregando as nações, e principalmente o povo de Israel, com um novo formato, uma nova aliança. Essa lei agora não seria mais uma lei escrita em tábuas de pedra, mas escrita no coração. Eu vos darei um coração de carne.
E nesse coração vai estar imprimido as minhas leis. Olha que interessante isso, tá? Então, eles celebravam essa festa junto com a entrega das leis. E aí eu coloquei lá uma figura, né, simbolizando o dia da entrega, Moisés lá no Monte Sinai, o povo recebendo a lei. E na parte de baixo, a festa de Pentecoste em Atos 2. Porque aconteceu um evento interessante ali, Samara. Ali começa o nascimento da igreja. Os primeiros frutos. Ali fica instituída, né, a igreja de Jesus. Romanos 11 vai falar disso. Vamos ver Romanos 11, que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar essa questão com o povo de Israel, ó. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo falando assim, ó, Deus rejeitou o povo de Israel? De forma alguma. De forma alguma Deus rejeitou o povo de Israel. Também sou israelita, né? Sou da tribo de Benjamim, sou zeloso da lei, né? Aí no verso 11, Romanos 11, ele diz, ó, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eles não compreenderam Jesus como Messias. Até hoje eles não aceitam Jesus como Messias. E é interessante quando você lê o capítulo 10, ou 11, ou 12, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto e fala assim, ó, a queda de vocês foi a glória dos gentios. A queda de vocês, o fato de vocês rejeitar Jesus, foi a glória dos gentios, porque os gentios aceitaram, eles entenderam, eles viram algo que vocês, porque o judeu, Deus separou eles para estar divulgando, né, disseminando o evangelho, essas boas novas, apontando para o Messias. Só que o que eles fizeram? Eles retraíram. Não é só nosso, Deus é só nosso. Tá? Então aqui nós entramos na história. Por acaso pergunta, acaso tropeçaram para que fiquem caídos? Não, claro que não, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Gentios somos nós, não somos judeus, né? Para provocar, olha só, ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, gente, isso é tão forte. Olha só, o apóstolo Paulo coloca dessa forma, a transgressão, o fato de vocês não aceitarem a Cristo, foi a riqueza do mundo, a riqueza para o gentil. Quanto mais significará a sua plenitude. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós vivemos um tempo da graça, e quando esse tempo estiver completo, aí a volta de Jesus vai se revelar, vai voltar a esse mundo, e ele quem vai governar a terra. É nesse sentido que ele está dizendo, ó, a glória, quando a queda de vocês é a glória dos gentios, porque os gentios foram enxertados, né, na videira verdadeira, e quando completar, né, a completude, a plenitude do tempo dos gentios, Cristo será, o Messias será o rei, será o governador, tudo vai ser regido por ele, e vai estar sob o seu governo. Está lendo aonde aí, Emerson? Romanos 11, a partir do verso 11. É que a minha Bíblia aqui é a NVI. Estou falando a vocês, gentil, agora olha só, visto que sou apóstolo para os gentios. O apóstolo Paulo, ele foi levantado para ser apóstolo para os gentios, tá? Diferente do apóstolo Pedro. Ele era judeu, não. Entenda bem. Ele era, mas Deus levantou ele para trazer essa mensagem para os gentios, para nós, tá? Diferente do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele pregava em Jerusalém, o apóstolo Tiago, o apóstolo, né? Era diferente, eles estavam mais voltados para os judeus, tá bom? Na esperança que estou falando a vocês, gentil, visto que sou apóstolo para o gentil. Exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar algum deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Olha só.
O apóstolo Paulo está profetizando que vai chegar um tempo que Deus vai reunir tanto os gentios como os judeus, um povo só. Se é santa, olha só, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, os primeiros frutos, nós vamos ver que em Pentecoste, a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas. É as primícias. Aqui também fala de primícias. A primícias dessa instituição igreja. Inclusive, isso também apontando, nesse dia que Jesus fala para eles ficarem lá, era essa festa, né? Festa de Pentecoste. De Pentecoste, que hoje a gente fala descida do Espírito Santo, mas eles estavam nessa festa. Jesus, que é Atos 2. Jesus, quando ressuscitou, ele ainda ficou... Em Atos 2 fala da descida do Espírito Santo, que era na festa do Pentecoste, que Jesus falou para eles estarem lá. Né? Jesus, quando ressuscitou, ainda ele ficou 40 dias junto com os seus discípulos, dando as últimas instruções. Aí ele é assunto ao céu e ele diz assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Esse poder de Deus era a descida, né, a vinda do Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai, né? Ele fala assim, ó, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai para que vos mande o Espírito Santo. Porque, sabe, Samara, nós somos cristãos, nós cremos em Cristo pela atuação do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não queríamos. A nossa natureza ela é pecaminosa. É o Espírito de Deus que comunica com o nosso Espírito quando nós damos liberdade para entendermos essas questões. O apóstolo Paulo ele fala, ó, com a sabedoria humana, com a nossa inteligência, né, humana, nós jamais compreenderíamos essas coisas espirituais, porque elas se discernem através do Espírito de Deus. Então Jesus diz, ó, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, aí sim vocês vão se tornar minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Tá? Agora olha só, paramos aqui, ó, no 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, quem é a raiz da videira? Jesus, não é isso? Se ela é santa, os ramos também o serão. Se algum ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, outra tradução está jambuzeiro, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz, olha só, falando de Jesus, né? Falando de Jesus, que vem da raiz da oliveira cultivada, não se gloria, que ele faz um alerta para nós, gentil, não se glorie contra esses ramos. Tipo assim, ó, não pensa que vocês estão sobressaindo, porque os judeus rejeitaram e vocês aceitaram, vocês estão sobressaindo. Tomem cuidado. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Tipo assim, ó, Israel rejeitou e eu aceitei, então eu fui enxertado, né, nessa videira. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe. Olha, o apóstolo Paulo mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha que advertência dura para nós, né? Então, pessoal, nessa festa houve esse evento onde nós fomos inseridos. Agora a igreja, agora ela é instituída. As primícias, os primeiros cristãos, o Espírito Santo vem, reveste a igreja agora é revestida de poder, a igreja agora tem autoridade. Você viu que aquele apóstolo Pedro, que até então negou Jesus, até então estava com dúvida, não tem mais, agora ele é dotado de uma autoridade, né, impulsionado pelo Espírito Santo. Foi nessa festa. Pentecostes significa isso. Festa das colheitas, né? Entrega da lei, descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo em Atos 2. Atos 2, Samara, vai nos trazer mais um esclarecimento a respeito desse assunto.
Estavam eles todos reunidos, né? Todos reunidos, aguardando aquilo que o Senhor havia prometido. Olha lá, a vinda do Espírito Santo. Chegando, olha lá, chegando o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos. Olha que interessante isso, pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, por que vir à igreja? A igreja é cada um de nós, a igreja é... Não, pessoal, Jesus ele deixou bem claro, fiquem reunidos todos no mesmo propósito. No mesmo propósito, ó. Reunidos num só lugar. Eu recebi o Espírito Santo na minha casa, ou eu recebi lá na colheita, eu recebi lá na minha horta. Não, no mesmo lugar. Foi a orientação de Jesus, ó, fiquem reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um evento muito forte. Lembra dos eventos que aconteceram no Sinai? Vento, terremoto, fumaça, trovões, lembram? Olha aqui, ó. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. O que saía do monte? O monte que fumegava, não era isso? Lá no Sinai? Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha só, havia em Jerusalém judeus que vinham para a festa de Pentecoste, lembra? 3 vezes ao ano. Essa festa é interessante que o pessoal que vinha para a Páscoa, ele já ficava até o Pentecoste, que era 50 dias, ele já ficava. Já ficava para Pentecoste. Só de tabernáculo que ela é mais para frente. Judeus devotos a Deus vindo, olha só, de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são os galileus, todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Deus capacitou eles de uma forma tão grande, um poder tão grande, que eles começaram a falar idiomas. As pessoas de outras localidades, outras nações, né, que eram judeus, eles estão falando a minha língua. É a minha língua essa daí. Mas eles não são galileus, eles não são judeus. Não são daqui, né, nativos daqui. Como é que eles estão falando a minha língua? O Espírito Santo foi tão grande esse movimento que eles começaram a falar outros idiomas. Por quê? Por que eles começaram a falar outros idiomas? Lembra que Jesus falou, vocês vão ser testemunha aqui, na Judéia, Samaria e nos confins da... Imagina você ser enviado para um país que você não sabe a língua, não sabe a cultura, não sabe nada. O Espírito Santo capacitou eles para isso. Olha só que interessante. Outro evento muito legal. Mas eles que falavam línguas entendiam o que você estava falando? Idiomas, eles receberam um poder de idiomas, de línguas aqui não é línguas estranhas, é idiomas. De conseguir conversar. É tipo, eu estou falando inglês, eu estou falando alemão, estou falando francês. Eu creio que o próprio Espírito Santo fazia a tradução, né? Você achava, o Emerson está falando a minha língua. Não, o Espírito Santo traduzia enquanto ele falava e você achava que era na sua língua. Gente, da mesma forma que o outro de outra nação entendia na língua dele e vice-versa. Você já ouviu o testemunho? Tradução simultânea, foi a primeira tradução simultânea da história. Você já ouviu o testemunho? A pessoa está falando em língua dos anjos. E uma pessoa lá, uma pessoa de nacionalidade inglesa, dos Estados Unidos, né, da Europa, entender o que ele está falando, o Espírito Santo comunicando. Ele está falando línguas estranhas, língua dos anjos. Só que a pessoa que está lá, né, um francês, por exemplo, está entendendo na língua dele. Teve muitos Olha só, e a gente já ouviu muito testemunho nesse sentido. Também teve assim, da pessoa que não fala nenhuma língua, fala português, e na hora da pregação foi tomado de uma tal forma que nunca falou, por exemplo, o francês, o alemão, por exemplo. E aí foi tomada a falar em alemão, porque tinha pessoas que precisavam ouvir em alemão. E nunca estudou, nunca falou. Já aconteceu vários testemunhos dessa forma. Nós temos um evento, pessoal, é chamado de Segundo Pentecoste, chamado o Avivamento da Rua Azusa.
Tem a mulher de William Seymour, ela chamava Janine Seymour. Ela nunca tocou piano. Ela recebeu uma unção, já ouviu falar isso, né? Ela recebeu uma unção tão grande que ela sentou no piano e começou a tocar. Outros receberam o dom de cura. Tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. O avivamento da Rua Azusa, muito bacana, é considerado o segundo Pentecoste, muito bacana. Foi daí que saiu as igrejas pentecostais, tá? Que até então eram as igrejas reformadas, até o final do século XVIII, início do século XIX, esse evento foi 1800 alguma coisa, tá? Até então eram as igrejas reformadas, agora não, dá um novo segmento que é as igrejas pentecostais, é dali que vai sair a Assembleia de Deus, vai sair a Cristã no Brasil, né? É dali, desse pessoal aí, tá? Bom, pessoal, entendida a questão do Pentecoste, a festa de Pentecoste, a entrega da lei, agora a instituição da igreja, onde nós estamos inseridos nessa festa, né? Entendido aqui? Peraí. O Pentecoste era para comemorar a entrega da lei, antes do evento da descida do Espírito Santo. Fala, Sim. eles viam para isso, no caso. Qual é o simbolismo do Pentecoste antes da descida do Espírito Santo? Era uma festa de colheita também, onde se apresentava os primeiros frutos, tá? Era uma festa, eles celebravam a colheita, uma festa de gratidão ao Senhor pela colheita e também o dia que foi entregue a lei, tá? Aí, nesse evento agora que acontece em Atos 2, um novo sentido, porque já era profético, ó, primícias, né? Os primeiros frutos. Aí Pedro já faz uma pregação, 3.000 almas se convertem ao cristianismo. A descida do Espírito Santo, que foi profetizado lá em Joel, outro detalhe aqui, deixa eu ver, e Ezequiel 36, né, e Jeremias 31, que fala que agora a lei, aquela lei que era de tábuas, em pedra de tábua, agora essa lei estaria no coração das pessoas. Ele ia congregar, reunir todas as nações com uma lei só, e essa lei estaria no seu coração. Não aquela lei que ela não tinha o poder de justificar, aquela lei ela tinha o poder de condenar. É tão interessante isso, pessoal, que a lei, as tábuas da lei, ela ficava dentro da arca e sobre a arca tinha uma tampa, nós vamos chegar lá, tá? Tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. O que é a palavra propiciatório? Propiciar. Nós vamos chegar lá, tá? Vou deixar vocês curiosos, senão vocês não vêm nas próximas aulas. Por que as tábuas da lei, a pergunta é, por que as tábuas da lei ficavam escondidas dentro da arca com uma tampa que tinha o nome de propiciatório? Olha só. Gente, nada no hebraico, nada é assim, por acaso, nada. Tudo tem um significado, tudo. Se as leis estavam ali, escondidas e com a tampa, chamava propiciatório, significa propiciar, tem um significado. A lei ela não tinha a capacidade de nos justificar, ela só apontava o nosso erro, ela nos confrontava e trazia condenação. Tem um princípio aí, eu vou deixar para a próxima, beleza? Entendido aqui então, Gesiele? Tá, a outra festa, pessoal, vai lá, Josi, vê o que nós temos mais aí. Ah, tá. Agora nós entramos no segundo período, que é o período do outono, as festas de outono, as colheitas de outono, tá? É chamado mês Tisri e ela é no 7º mês, mais ou menos setembro, outubro. Trombeta. Pessoal, essa aí é a lua nova. Olha como é interessante, como é profético essa questão. A festa de trombeta, ela dava início ao Rosh Hashanah, que é ano, cabeça do ano. Início de um novo ciclo do ano, tá? Um novo ciclo. Você não tinha como saber o momento exato, assim, não tinha dia e nem hora. Olha como isso é profético. A lua era assim, essa aí é a lua nova. O que eles faziam? Como Israel é uma região que nessa época ficava muito nublado, eles colocavam sentinelas lá no deserto, vários. Você já viu aquele filme lá do Senhor dos Anéis, quando eles vão convocar as guerras, ele acende
uma tocha numa torre aqui, o outro acende lá e vai acender. É até bonito de ver a cena, né? Era mais ou menos assim. Eles ficavam no deserto, pula mais uma aí, Josi. Eles ficavam no deserto, quando eles viam o primeiro, volta o sinal. Quando eles viam esse primeiro sinalzinho da entrada da lua nova, tocava-se a trombeta. E aí, o outro lá na frente escutava, já tocava também, já ia tocando, até chegar em Jerusalém. Aí eles entendiam que era o início do novo ciclo do ano. Até o primeiro tocar e até chegar lá em Jerusalém, a lua já estava acabando, tá indo embora. Samara, isso é assim, é uma analogia para nós entendermos que a volta de Jesus vai ser desse mesmo jeito, desse mesmo modelo. Jesus disse quando ele ia voltar. Jesus disse assim, ó, ele deixou bem claro os acontecimentos que antecederiam a sua volta, não foi isso? Ó, vai ter guerra, vai ter peste, vai ter fome, vai ter corrupção, vai ter apostasia na igreja. Enfim, ele deu uma série de eventos que iam acontecer antes da sua volta. Mas o dia e a hora exata ele falou para nós? Não. Olha como se encaixa perfeitamente. Essa festa da trombeta aí, ela tem outro nome? Tem outro nome sim, peraí, a trombeta... Não, é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tá? Rosh Hashanah, cabeça do ano, significa a entrada do ano novo. Do ano novo, do novo ciclo. Tá tudo isso. Olha só que interessante. Mas é festa das trombetas? Trombetas, trombeta. Tá lá em Levítico 23, vai estar ela também. Aí eles tocavam a trombeta e aí o povo... E aí todos já se conscientizavam que entrou. Ó, o ano é agora. É agora o momento da gente celebrar a festa de trombeta. E é interessante, pessoal. Olha lá, ó, cabeça do ano, tá? A gente fala trombeta, mas é o chofarzinho ali, tá, pessoal? Não é essa trombetinha. Hoje em dia eles comemoram assim ainda? Até hoje, não. E essa festa tem um significado que você não faz ideia. As trombetas começavam, né? No primeiro dia. Acionava lua nova. É agora. O início é hoje. Ela ia durante 10 dias. Durante 10 dias, que esse Yom Teruah era a convocação do povo para uma outra festa. Aliás, a gente fala festa, mas não é festa no sentido de se alegrar. É uma convocação solene para afligir a alma. Era nesse sentido. Que é o Yom Kippur. Yom, dia, né? Yom, dia. Kippur, expiação. Kippur vem da palavra kippah. O judeu usa aquele chapeuzinho pequenininho aqui em cima. Já viram lá? Aquele chapeuzinho chama kippah. Kippah, traduzido estar coberto. Coberto. Dia da expiação. Era até chegar em Jerusalém. Oi? Era até chegar em Jerusalém. O quê? Que eles iam trocando trombetas. Eles estavam no deserto, não era muito longe. Estavam no deserto. Eles ficavam Mas no... a mensagem que ele estava fazendo era para chegar em Jerusalém. Isso. Eu falei deserto, mas é assim, só para você entender. Tipo, aqui está nublado, mas a região de Ribeirão o céu está mais limpinho, dá para a gente ver melhor. Então vamos nos posicionar lá. É nesse sentido, Mas entendeu? mesmo depois, quando chamava e o pessoal já sabia, como você... Já sabiam, claro. Porque Opa, entrou o Rosh Hashanah. Entrou. eles se reuniam em algum Se lugar. reuniam nessas solenidades essa convocação de solenidade para, no sentido de festa, para afligir a alma. Nós vamos chegar agora no... Mas era uma vez ao ano? Uma vez ao ano. Eles olhavam a lua, no caso. Mas sabe o que acontece mais vezes no ano, essa fase da lua? Porque eles viram que passou todas as festas. Falou, agora é a hora daquela Não. Vou começar de novo. Tinha a data, assim, tem um mês, você não sabe o dia correto. O mês que é um mês... Olha lá, Rosh Hashanah em setembro. Era em setembro, porém não sabia, sabe o mês, tá? Mas não sabe o dia nem a hora. É nesse sentido, entendeu? Tá, vamos lá. Aí, pessoal, nós temos algumas referências só para nós, para nossa didática aqui. É isso que ela perguntou, né? Ó, para Tessalonicenses 4, olha só como se encaixa perfeitamente na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Olha só, pois dado
a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Viu como casa direitinho? Agora, outra referência que nós temos também, 1 Coríntios 15, 52. Primeiro Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Ó, tá vendo como que casa? Olha só, aponta para eventos futuros, né? Profético. Olha, volta uma, Josi, deixa eu ver. Tá, Yom Kippur. Aí, pessoal, durante 10 dias tocavam-se essa trombeta. No 10º dia, do primeiro dia, a hora que viu o sinal da trombeta, tocou a primeira trombeta, até o 10º dia, essas trombetas ainda eram tocadas, convocando o povo. Aí é que entra esse detalhe aqui do Yom Kippur. O dia da expiação, que era o dia, era 25 horas de jejum e as pessoas clamando a Deus por perdão. E é interessante, passa mais uma aí, Josi. Olha lá, ó. Eles todos se reúnem e num clamor, num único clamor por perdão. Olha só, nós estamos vivendo... Esse Yom Kippur era no qual dia? No 10º dia. Era na última A trombeta. hora que tocava, do início da trombeta, tocava essa trombeta durante 10 dias, depois do 10º dia era o Yom Kippur. Tá? Essa é uma imagem nova? Eles fazem isso? Não, isso tem. A única coisa que não tem em Israel hoje é os sacrifícios, tá? É a única coisa que não tem. Isso é mantido até hoje. Isso é calendário deles. Tá? Esse é o Muro das Lamentações? Tá? Esse é o Muro das Lamentações. Eles vão lá. Vão lá. Esse evento ele é tão interessante, pessoal, que agora o povo vai em clamor, pedir perdão a Deus, jejuns e orações e clamor. Mais uma aí, Josi. Aí, olha só como é interessante. Vocês estão vendo ali o sacerdote com aquela roupa toda coloridinha? Aqueles coloridos têm um significado também, mas nós vamos falar ele mais pra frente, nos próximos estudos nossos, tá? Tem um significado, aquele peitoral, tudo ali tem um significado. Só que nesse dia, no dia do Yom Kippur, o sacerdote se vestia totalmente de branco. Está lá em Levítico 16. Ele vestia totalmente de branco. E lá ainda descreve até as ceroulas. Está escrito ceroulas na Bíblia. Até a roupa de baixo dele tinha que ser branca, de linho branco. Ele se vestia todo de branco. E era apresentado para ele 2 bodes. Um bode era oferecido em sacrifício ao Senhor. Ele lançava sorte. Ele lançava sorte naquele bode. Ele era... detalhe. Nesse dia, levava-se um novilho e um carneiro. Era oferecido para o sacerdote. O sacerdote oferecia um sacrifício para ele e pela sua casa. Os descendentes de Levi. Depois, era apresentado para ele esses 2 bodes. Esses 2 bodes, ele lançava sorte nele. Um deles era oferecido em sacrifício ao Senhor e o outro era chamado de bode emissário, Azazel. Tem até aquele nome difícil lá, Leumate, Zeasa, Eloquim. Deus fez um bem como o outro. Era levado, então esse bode, ele colocava a mão sobre esse bode emissário, transferia toda a culpa para aquele bode e aquele bode era conduzido para o deserto, simbolizando que os pecados foram removidos. Aí ele pegava o sangue desse sacrifício, levava dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha 2 compartimentos, o Santo do Santo e o lugar santíssimo, onde ficava a arca
a Arca da Aliança. Olha que interessante. Ele entrava nesse compartimento somente uma vez por ano. Ele não tinha acesso. Levítico 16 descreve isso melhor. Não entre lá porque eu estou presente lá. Ele só via a presença, ele sentia a presença de Deus, via o fogo, aquela fumacinha, tudo, mas eles não entravam ali. Somente nesse dia. Ele levava o sangue do sacrifício até esse lugar. Ele entrava, ele passava do lugar santo do santo, ele entrava para dentro do lugar santíssimo e aspergia 7 vezes o sangue sobre o propiciatório. Olha a palavra propiciatório aqui de novo, tá? E aí ele se retirava e o povo ficava lá fora. Por quê? Olha só que detalhe interessante. O povo ficava lá fora na expectativa. Porque se o sacerdote não saísse, significava que ele tinha morrido lá e Deus não recebeu. E quando o sacerdote saía, o povo então era aquele júbilo, aquela alegria e só celebrações. Oi? Se não sair era tristeza. Tristeza, porque Deus não aceitou o sacrifício. E nesse caso aí era o sumo sacerdote só, né? Sumo sacerdote, era Arão que fazia isso daí. Sumo sacerdote. Era o Cohen, era chamado de Cohen, tá? Mais uma aí, Ju. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, tudo tem um significado. Ó, volta lá, Josi. Samara, nós temos uma aula só para falar daquelas vestinhas bonitinhas que você tá vendo ali, azul, branco. E daí a expressão, não sei se você já ouviu, bode expiatório. Serviu de bode expiatório. Não gosto dessas coisas, não. É daí que veio essa expressão. E o outro bode, coitado? O bode não tinha nada a ver com isso. Mas aí que tá, você já ouviu aquele dizer que nós temos aqui, né? Ele foi o meu bode expiatório? Alguém tem que levar. Alguém tem que levar a culpa. O outro que lá que tava com a sorte virava ficar só passeando. Passeando no deserto? Quem que... Não, é que é 2. E o outro. Sim, é 2, mas aquele ali foi jogado pro deserto. No deserto não tem nada, Samara. Tem que se virar. Os 2 vai morrer? Claro que vão. O que você... A sorte, então, foi tipo momentânea. Tem algum significado porque seu bode sempre utiliza para a questão de sacrifício, né? Os cordeiros. Os animais que Deus Mas pedia, né? eu tô falando porque existe hoje, não sei como que chama. Não. Que utilizam-se de bodes para... Tudo é deturpado. Será que é por isso que até hoje eles usam esse negócio de vestes brancas no ano novo? Deve ter nascido dessa superstição. Não, aí já são superstições que não faz sentido nenhum. Ah, eu vou usar amarelo para trazer riqueza, eu vou usar vermelho para trazer amor. Eu tenho fé, irmão. Aí já é superstições que já fogem do principal motivo, tá? Ali, tudo que nós temos ali, aquelas vestes toda coloridinha, tudo aquilo tem um significado, tudo aquilo tem um... Tá? As vestes brancas, os 2 bodes, a questão que você perguntou do bode, Cássia, tudo é deturpado, tudo. E o diabo, ele utiliza do quê? De enganação. Se Deus usava, né, o carneiro, o novilho, tudo, não vai ser diferente com ele. Só que ele deturpou, né? Ele deturpou a mensagem. O que eu ia falar? Mas se um foi morto, ele não foi ele que levou a culpa? É isso que eu tô tentando falar. O outro tinha que ser feliz. Gente, a palavra de Deus diz assim, ó, dos seus pecados eu não... Por quê? Ele foi para longe, não lembro mais. Gente, a resposta está na Bíblia, dos seus pecados. Não, mas a culpa não foi só nenhum, ou ele fez Tá, a culpa nos 2? Mas o outro foi para sacrificar pelo povo, né? Foi Sacrifício Entenda. pelo povo, o outro levou a culpa. Entenda a simbologia. Um precisou morrer, o outro... Olha só a simbologia. É a mesma de Jesus. É a mesma de Jesus. Jesus ele morreu... Ele tinha motivo, ele foi culpado? Não, ele morreu pelas nossas culpas. E os nossos pecados ele cravou na cruz. E a palavra de Deus diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Eu lancei ela no mar do esquecimento. É nesse sentido. Como que era lançada a sorte para definir? Tem, né? Definir o outro, como que é? Era lançado sorte. Nós vamos chegar nisso aí. Mas era lançado.
Tinha um detalhe aí. Eu não posso falar, senão vocês não vêm nas próximas aulas, gente. Eu sou inteligente com essa questão, viu? Eu deixo sempre uma coisinha lá. É chamado de urim e tumim. Mas não posso falar tudo, senão vocês não vêm. Os próximos, eu sou que nem a Globo pra fazer novela, né? A novela, quando o mocinho vai dar um abraço, cenas do próximo capítulo. Mas olha, agora. Eu sou assim também, eu sou esperto. Na Bíblia não tem nenhum. Eu acredito que teve um registro de um sacerdote que eu saiba, né? Que morreu. Teve os sacerdotes, os filhos de Arão, mas não tem nada a ver com o dia da expiação. Então dá a entender que o negócio era tão assim que eles ainda não. Expiação. Perdoar, Tá nos próximos. purificar. Expiação é apaziguar. Encobrir, apaziguar. Por isso, olha só, a Samara tocou numa questão, e tá mais pra frente, mas já que ela falou, expiar. O sacrifício de Cristo, ele foi único, não precisa mais. Porque ele não expiou, ele expiou no sentido assim que valeu, não precisa mais sacrifícios. Porque ele expiou e justificou. A palavra justificação, ela quer dizer o quê? Foi inocentado. Eu peguei e cravei na cruz os pecados de vocês. A cédula, ele ainda fala assim, a célula que era contra vocês, que apresentava todas as suas ofensas e pecados, eu peguei ela e cravei na cruz. Tanto é que a carta aos Hebreus vai tratar muito dessa questão. Vai falar, não foi com sacrifícios de touros, de bodes, né, que todo ano precisava repetir, que eu comprei vocês. Foi com o único sacrifício que Deus se agradou, né? Que Deus se agradou e não precisa mais. Olha o sentido. Tá? Aí tem aquela lá que em Jeremias, lá, um dos profetas lá que fala assim, mas por acaso o Senhor tem prazer no sacrifício? Ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Aí já está num contexto das pessoas que acham que como Saul, né? Vamos usar o exemplo de Saul. Gente, tudo tem um propósito. Quando Deus fala assim, o sacerdote, a pessoa do sacerdote, o pastor, né? O pastor simboliza o sacerdote. Tem coisas que é só para ele. Eu não posso chegar aqui, o pastor atrasou 1 minuto, deixa eu começar o culto. Não, é ele. A autoridade está sobre ele. Eu tenho que entender isso. O profeta Samuel, né, Samuel exercia a função de profeta, de sacerdote e juiz. Era somente ele que poderia executar o sacrifício. Ele estava demorando, o povo, olha a multidão aí, o povo pressionando Saul, pressionando, os filisteus vindo, o que ele fez? Vai eu mesmo. Só que não era para ele, era para o sacerdote. Ele terminou de oferecer o sacrifício, quem que chega? E aí ele arrependido, a hora que Samuel virou as costas, ele ainda rasga a capa de Samuel. E aí o Samuel ficou bravo. Falou, agora o seu reino vai ser do mesmo jeito que você rasgou minha capa, vai ser dividido. Então, vocês percebem? Vocês percebem essa questão? Então, o sacerdote, ele entrava, ficou bem claro, ele entrava, oferecia o sacrifício do bode, a turma tá tudo lá fora, né? Tudo lá fora. Sininho na cintura. Sininho, tem todos esses detalhinhos. Não tá na Bíblia, mas fala, né, que muitos... Tinha uma corda, isso aí já... Não é bíblico. Não é bíblico, mas eles falam assim, que na cultura tinha uma corda, caso a pessoa... que ninguém podia entrar. Tanto é... Se morrer, tinha que puxar. Olha só, a Cássia falou um negócio aí, vamos lá em Levítico 16, porque os filhos de Arão, isso era tão sério, não era assim. Era um temor que a pessoa, primeiro, ela oferecia um sacrifício para ela. Não era assim, puxa vida, eu estou em adultério e eu escondi isso, tá omisso e agora eu tenho que entrar lá. Não era assim não, meu amigo. A coisa era sério. Em Levítico 16 já começa dizendo o seguinte, olha só. O Senhor falou a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. É 10, Levítico 10. Levítico 10, que vai falar da morte dos filhos que ofereceram fogo estranho. O que é fogo estranho?
Olha só. Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, que era assim que eles entraram lá, eles entravam, né? Nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano para o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor, que é lá daquele outro compartimento, saiu fogo e os consumiu. Era muito sério isso aqui, pessoal, não tinha esse negócio, eu estou em pecado, mas eu tenho que entrar lá, e tem que entrar, porque, né? Não era assim não. Tinha um lugar certo, que era pra ele escolher o fogo. E olha que interessante, pessoal, olha, com a morte de Cristo, esse véu ele se rompeu, porque havia um véu que separava, sabe? Havia um véu que separava. Com a morte de Cristo, esse véu se rompeu, dando-nos agora acesso. Hebreus fala isso, né? Nós entremos com confiança no trono da graça, né? Nós temos liberdade agora, através do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo... Tem referência a esse véu, Pedro? Sim, referência a esse véu. Havia um véu, de um compartimento para outro, havia um véu, né? E esse véu ele foi rasgado, simbolizando que agora nós temos acesso livre. Um véu mesmo. Pessoal, beleza? Então, olha só como as festas, né? Tudo aponta para uma profecia, para um evento futuro. Nada é por acaso, pessoal. Mas essas festas têm que trazer uma reflexão na nossa vida. Tá? Ela tem que trazer uma reflexão. Nós não temos, assim... Ela tem um significado, é claro, na nossa vida, né? Eu não tenho que guardá-la, puxa, hoje é Páscoa, hoje é festa, não, mas eu tenho que tirar esse momento para relembrar a história. Lembra que eu falei, se nós somos algo hoje, é porque nós fomos forjados no passado. Nós temos uma memória, nós temos lembrança, tudo, né? Está em sincronia com a nossa existência, né? Desde o passado, com os eventos que vão acontecer futuramente, e o presente quer nos dizer algo, tá? Então, não, mas nós não comemoramos a Hanukkah por quê? Não, mas nós devemos lembrar a Páscoa, né? A Páscoa, as festas, as trombetas, muito importante, porque a igreja hoje está fazendo esse papel de trombeta. A igreja está fazendo esse papel, anunciando o dia do juízo. Porque o Yom Kippur é exatamente isso, é chamar as pessoas ao arrependimento para o dia do juízo final. É exatamente isso. Lá, aqueles 2 bodinhos, aquele sacrifício que era feito para o sacerdote, já foi cumprido em Jesus Cristo. Agora a igreja está com essa missão de trombeta, anunciar, e de a convocação de todos, né, as nações, todos, ao arrependimento, a esse dia de expiar, de afligir a vossa alma, de reflexão. Beleza? Oi? Você concluir pra gente. Vamos concluir, eu vou ter que trabalhar. Pessoal, Deus abençoe, tá? Estava fazendo uma oração também pelos enfermos. Que Enfermo. sempre todos os anos desde. Isso, vamos fazer a oração dos enfermos e já encerra, Raquel. Vai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nesse que nós momento, ó Pai, passamos queremos na tua apresentar presença. todos aqueles que Obrigado, se encontram Pai. enfermos, Sim, meu que Deus. estão numa UTI, estão sob um Jesus, tenha leito, ou estão em suas visita, casas, ó Pai. Tu Pai, és o médico dos numa médicos. A enfermidade, última Senhor, palavra meu vem de Deus, ti, tu Senhor. conheces, Ô, Senhor, Pai, que leva o contempla e bálsamo, sabe aonde Senhor. está Tenha o misericórdia. mal, onde está alojada a Sim, enfermidade, ó Jesus. Pai. Sim, Dá um Jesus. toque teu, Pai, pelo menos Sim, um toque, meu Senhor, Deus. por um toque, Senhor, Sim, essas Pai. pessoas podem ser restauradas, revigoradas, Em nome de elas Jesus. podem ser Nós curadas clamamos, pelo Senhor. poder que há em ti, somente Sim, em meu ti, Pai. Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, ó Pai, trazendo cura, Pai, trazendo restauração da saúde, Jesus. Porque somente Tu podes fazer isso, somente Tu és o dono do poder, ó Pai. O Deus de milagre que ainda opera em nossos dias de hoje, ó Pai. Nós te clamamos por essas vidas, ó Pai. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nós esperamos, ó Pai, a vitória somente de Ti, ó Pai. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos aqui, ó Pai. Nós te agradecemos por esse estudo, por essas vidas e por todas aquelas que serão alcançadas através deste vídeo, ó Pai. Que a Tua palavra venha, ó Pai, a penetrar em boa terra, ó Pai, trazendo, Senhor,
um crescimento, trazendo transformação, ó Pai. Que todos nós possamos ser aperfeiçoados por ela, dia após dia, Senhor. Continua conosco neste dia, que ele seja abençoado, como já se iniciou. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.